Boa noite a todos. A lição do livro Religião dos Espíritos, que a gente vai estudar essa noite, é referente à questão 807 do livro dos Espíritos, e Emmanuel chamou-a de Na Terra e no Além. Vamos então à lição de Emmanuel. Interessado em desfrutar vantagens transitórias do imediatismo da existência terrestre, quase sempre o homem aspira à galhardia de apresentação e a porte distinto, elegância e domínio, no quadro social em que se expressa. Entretanto, conduzido à esfera superior pela influência renovadora da morte, identifica as próprias deficiências na tela dos compromissos inconfessáveis a que se junge e implora da providência divina determinados favores na reencarnação que envolvem de perto o suspirado aprimoramento para a vida maior. É assim que cientistas famosos a emergirem da crueldade rogam encarceramento na idiotia. Políticos hábeis que abusaram das coletividades a que deviam proteção e defesa suplicam inibições cerebrais que os recolham a precioso ostracismo. O destaque em negrito, que não dá para distinguir muito bem no slide, foi meu. Administradores dos bens públicos que não hesitaram em esvaziar os cofres do povo a favor da economia particular, solicitam raciocínio obtuso que lhes entrave a sagacidade para o furto aparentemente legal. Criminosos que brandiram armas contra os semelhantes requisitam braços mutilados, assinando aflitivas sentenças contra si mesmos. Suicidas que menosprezaram as concessões do Senhor, atendendo a deploráveis caprichos, recorrem a organismos quebrados ou violentados no berço para repararem as faltas cometidas contra si mesmos. Tribunos da desordem pedem os embaraços da gaguez. Artistas que se aviltaram arrastando emoções alheias às monstruosidades da sombra invocam a internação na cegueira física. Caluniadores eminentes que não vacilaram no insulto ao próximo requerem o martírio silencioso dos surdos mudos. Desportistas eméritos e bailarinos de prol que envileceram os dons recebidos da natureza exoram nervos doentes e glândulas deficitárias que os segreguem à distância de novas quedas morais. Traidores que expuseram corações respeitáveis no pelourinho da injúria demandam a própria detenção no catre dos paralíticos. Mulheres que desertaram da excelsa missão feminina a se prostituírem na preguiça e na delinquência solicitam moléstias ocultas que lhes impeçam a expansão do sentimento enfermiço, e expoentes da beleza e da graça que corromperam a perfeição corpórea, convertendo-a em motivo para transgressões lamentáveis, requestam longos estágios em quadros penfigosos que lhes desfigurem a forma, de modo a expiarem nas chagas da presença inquietante as culpas ominosas que lhes agoniam os pensamentos. Ajudai-vos assim, buscando no auxílio constante aos outros o pagamento facilitado das dívidas do pretérito, porquanto amanhã sereis na espiritualidade as consciências que hoje somos, abertas à fiscalização da verdade, com a obrigação de conhecer em nós mesmos a ulceração da treva e a carência da luz. É a lição de Emmanuel que corresponde à questão 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? A resposta dos espíritos merecem anátema, ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito sofrer aos outros. A questão 807 de O Livro dos Espíritos, ela está
no estudo da lei de igualdade. E é muito interessante que na questão 805 de O Livro dos Espíritos, duas questões que antecedem a essa, Allan Kardec pergunta se as desigualdades sociais sempre existirão. Os espíritos dizem que as desigualdades sociais, elas são consequência da forma como nós criamos a nossa sociedade. Nós criamos as desigualdades sociais. Todavia, os espíritos dizem que algo que é inevitável é a desigualdade pelo mérito. Ou seja, não existe uma igualdade plena a não ser igualdade que une pessoas com o mesmo mérito na vida moral, na vida espiritual, que é a vida verdadeira. A questão 807, ela se relaciona com outras duas questões do Livro dos Espíritos. A questão 684, que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores excessivo trabalho? E a resposta está aí. Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que imponha aos seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. Ou seja, a responsabilidade do mando, do comando, não é apenas no vínculo profissional. A responsabilidade é moral. E a outra questão que se relaciona com a questão 807 é a questão 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? A resposta dos espíritos diz que sim, mas depende do gênero de expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que em certa época exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso, então, uma expiação que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão. Ou seja, mais uma vez, os espíritos dizem que nós assumimos a responsabilidade quando temos função de mando, função de poder. Quando exercemos a nossa função de mando, a nossa função de poder, em todos os instantes. Não precisamos ter um cargo, uma posição profissional para exercermos a nossa posição de mando. Basta nos sintamos superiores a alguém, ou de uma certa forma nos sintamos privilegiados em relação a outro, que naturalmente, atavicamente, nós expomos o nosso desejo de poder. Isso é do ser humano. É algo que devemos melhorar. Eu confesso que havia preparado para essa noite um rumo de exposição, uma orientação de exposição um pouco diferente. Mas eu fui atropelado pela inspiração. E eis que, na leitura dessas questões do Livro dos Espíritos, e principalmente na segunda ou terceira releitura, veio-me a inspiração muito forte de tratarmos de um tópico pouco falado e que mereceria um grande seminário. O Código Penal da Vida Futura, que está lá no livro O Céu e o Inferno. O Código Penal da Vida Futura, Allan Kardec escreve no capítulo 7 de O Céu e o Inferno, e ele descreve esse Código Penal em 33 artigos. É uma leitura extremamente agradável, porém extremamente densa e profunda. Apesar de escrever com palavras que se elaboram e se articulam de uma forma simples, o conteúdo delas é deveras interessante e nos induz a uma reflexão. Nós vamos então, no resto da exposição, do tempo que nos é devido, tratar de alguns artigos do Código Penal da Vida Futura. E a gente começa pelo artigo 1º. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal.
O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Ninguém sofre na vida espiritual um castigo que lhe é imposto por terceiros. Ninguém sofre na vida espiritual as consequências de uma pena que lhe é imposta por um juiz autônomo e indistinto de si mesmo. Nós somos os nossos juízes. O que nos leva ao sofrimento são as nossas imperfeições, e o que nos leva à felicidade são as perfeições que já conseguimos conquistar. E o artigo 2º diz o seguinte: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Allan Kardec usa o termo purificação e o termo desmaterialização em relação à vida corporal como equivalentes. Então, quanto mais nós desapegamos da vida material, ou seja, quanto mais temos nas nossas ações sido levados pela influência que já adquirimos da vida espiritual, ou seja, tudo que nós já conquistamos de conquistas sólidas na vida moral e espiritual, mas essas conquistas nos levam ao desapego da vida material, tornando-nos assim mais factíveis à perfeição que nos é possível. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. O prazer, o gozo espiritual é diferente do prazer do corpo físico. Nós aprendemos em A Gênese que o prazer ele vem como decorrência das paixões, e ele é muito importante numa etapa de desenvolvimento do espírito, de seres espirituais que somos quando encarnados na Terra em fases ainda primitivas. As paixões que têm uma ação não uniforme sobre o ser, principalmente sobre o corpo, nos levam à percepção do prazer. As paixões elas são suplantadas pela razão, e a razão que suplanta as paixões é o que Allan Kardec chamou de senso moral. Quanto mais desenvolvemos o senso moral, mais nós somos passíveis de chegarmos à perfectibilidade que nos é possível. Nessa perfectibilidade que nos é possível, nós encontramos o gozo e a felicidade na vida espiritual. É por isso que muitas vezes não entendemos como pessoas, muitas vezes tão simples mesmo, de vida simples, podem adquirir uma certa iluminação que muitas vezes nos causa inveja. A perfectibilidade, ela está na decorrência de nossas virtudes. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências, ou na tradução de Evandro Noleto Bezerra, na nova tradução da codificação, ao arrastamento dos maus pendores. Todos os virtuosos são aqueles que conseguem opor voluntariamente resistência ao arrastamento das tendências dos maus pendores que trazemos de vidas passadas. Nessas virtudes, nós encontramos a nossa perfectibilidade que nos é possível. E nessa perfectibilidade, nós garantimos o nosso gozo, a nossa felicidade futura. No artigo 5º, dependendo do sofrimento da imperfeição como gozo dependendo do sofrimento da imperfeição como gozo depende da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno ou o céu é aqui. O aqui não é um lugar circunscrito no espaço. O aqui é a nossa vida. O aqui somos nós mesmos. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, e o céu igualmente onde houver almas felizes. Se nós lemos André Luiz e vemos a descrição da região em que ele se encontra, a região umbralina em que ele se encontra, em Obreiros da Vida Eterna e no livro Libertação, nós vamos ver André Luiz citar o nome inferno várias vezes.
porque é a região onde se acumulam almas em sofrimento. No artigo 6º, o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. É a questão 642 do Livro dos Espíritos. Se, para agradar a Deus e garantir uma posição futura, cabe ao homem não fazer o mal, os Espíritos respondem que não. É necessário que o homem faça o bem no limite de suas forças, porque será responsável por todo o mal que advir da omissão do bem. E Allan Kardec repete essa orientação dos Espíritos nesse artigo 6º do Código Penal da Vida Futura. Nós somos responsáveis por todo o mal que ocorrer na ausência do bem. O bem, quando não realizado, e podendo ele ser realizado, ele gera um mal por si próprio. E por isso nós somos penalizados por isso. Mas quem nos penaliza, senão nós mesmos? Porque quem sabia o bem que podíamos fazer naquele instante em que omitimos, senão nós mesmos? Nós não precisamos de ninguém para apontar. As leis de Deus estão escritas nas nossas consciências. A nossa consciência contém as leis de Deus. Então nós sabemos intuitivamente, pela intuição ou até mesmo pela clara ideia da razão, quando nos omitimos de fazer o bem. Dos artigos 8 e 9. No artigo 8º, sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Ou seja, nós somos o Big Brother de nós mesmos. Nós registramos tudo, todos os nossos pensamentos. E automaticamente criamos os mecanismos de punição. Não a punição de autoflagelação, mas a punição que advém da perfeição que podíamos alcançar e que não alcançamos. Esse é o sofrimento maior. E aí a gente entende o porquê que o espírito Carlos Goiano, no livro Instruções Psicofônicas, vai dizer numa mensagem que Chico Xavier recebeu, está nesse livro, do constrangimento que ele sentiu, da vergonha que ele sentiu quando, desencarnado, foi recebido com festa no mundo espiritual. E ele diz, da recepção que o Dr. Bezerra de Menezes, que o abraça e o agradece, e ele lá no fundo se sente extremamente constrangido, porque ele sabe que deixou de fazer o bem muitas vezes. E que aquele cumprimento, por mais que seja muito espontâneo e natural, ele não considerava devido. Nós somos os nossos juízes. Da mesma forma, todo o bem que registramos, todo o bem que fazemos sem segunda intenção, sem um outro interesse, porque é muito fácil fazer o bem visando um interesse. Eu faço um bem pensando no próximo passo. Mas se eu tenho o desejo do bem e faço o bem sem segundas intenções, sem um outro interesse, também isso conta e muito para a nossa felicidade futura. E assim se ajusta a lei de Deus, porque espíritos maus e perversos, que Allan Kardec faz questão de destacar, e o livro Céu e Inferno traz essa frase em itálico: os maus e os perversos, mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações um começo de progresso, também é registrado todo o desejo do bem e toda a ação boa que eles cometeram. É assim que cada um se autoajusta às leis de Deus. No artigo 9º,
Toda falta cometida e todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não o for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Na fieira das reencarnações, na sequência de reencarnações que experienciamos ao longo da eternidade, nenhuma reencarnação é desconectada de outra. Nenhuma reencarnação existe sem que tenha conexão com reencarnações passadas, sem que tenha um propósito que foi gerado em existência anterior, sem que tenha uma finalidade maior que não levar-nos à vivência das virtudes. Por isso que nós reencarnamos continuamente, até que a perfectibilidade que nos é possível no planeta possa ser alcançada. Conta-nos Chico Xavier, e essa mesma história conta-nos algumas vezes Divaldo Franco em suas palestras, que quando desencarnado, o Dr. Bezerra de Menezes recebe emissária de Mãe Santíssima. E eis que Celina diz: Bezerra, Mãe Santíssima te convida a estagiar em outros planos, em outros mundos, em um mundo melhor que a Terra. Porque Bezerra já alcançara tudo o que a Terra poderia oferecer em perfectibilidade. Eis então que o nosso benfeitor, de joelhos, pede a Celina: leve a Mãe Santíssima a minha rogativa, que ela interceda junto ao Pai, para que eu tenha mais 200 anos entre os meus irmãos da Terra, a quem tanto amo. Ele desencarnou em 1900, então nós temos até 2100, Dr. Bezerra aqui perto, né? Nos artigos 11º, no artigo 11º nós vemos a expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta. Podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Então, a história de, se eu dei um tiro no ouvido como suicida, eu reencarnarei surdo na próxima reencarnação, não é muito por aí. Existem atenuantes e agravantes. Uma expiação é sempre individual. Ninguém expia de uma mesma maneira, a não ser espíritos em escala inferior. Nós já temos vivência demais, experiência demais em outros corpos aqui na Terra, como outras personalidades em outras épocas, e já temos lição do Evangelho suficiente para termos desenvolvido um mínimo de senso moral. Por isso que não existem penas uniformes, não existem expiações uniformes. Cada expiação é individualizada. E no artigo 12º, não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. A grande questão é quem irá nos punir. A lei de Deus é tão perfeita que nós somos o agente da punição e o agente do mérito. No artigo 16º, eu gostaria muito de estudar artigo por artigo, mas a direção da casa me cortaria a fala logo no início, então a gente escolheu alguns. No artigo 16º, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então, a ideia de que arrependi e acabou, não, arrependi, aí começou. E eu expiei, aí acabou, não, ainda tem uma etapa. Então Allan Kardec faz questão, e nos artigos seguintes ele estuda com detalhes essa sequência grandiosa: arrependimento, expiação e reparação. Aí sim completa-se a regeneração. Se nós vivemos um planeta de provas e expiações, estamos caminhando para um planeta de regeneração.
Cabe coletivamente à humanidade ter passado por uma fase de arrependimento, por uma fase de expiação, que certamente estamos passando, e agora por uma fase de reparação, para depois chegarmos à regeneração. É da lei de Deus. Ninguém expia, ninguém que está expiando uma prova está completando o processo. Ninguém que arrependeu completou o processo, apenas começou. Então, no artigo 16º, Allan Kardec vai falar do arrependimento, expiação e reparação, constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. E aí eu fiz questão de destacar, só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. E nós, como seres espirituais, frutos da graça de Deus, não aceitamos uma graça outra além do fato de sermos filhos de Deus. A graça do perdão sem a reparação, ela não entra na economia espiritual. Nós determinamos isso. Arrependemos, preparamos os nossos planos e expiamos, e depois novamente nós interagimos com a matéria em outro corpo, buscando a reparação. No artigo 17º, nós vemos o complemento disso. O arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual, após a morte, ou ainda em nova existência corporal. Muitos dizem, graças a Deus, acabou a expiação, porque a morte chegou. A gente não sabe. Somente o juiz, que é a consciência individual de cada um, determina isso. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, porque temos livre-arbítrio, achar-se-á numa existência ulterior, em contato com as mesmas pessoas que de si tiverem queixas, e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Esse é o processo de reparação. Nós estarmos em uma condição de desejarmos e, mais do que isso, fazermos o bem a outrem, a quem outrora fizemos o mal. Se conseguimos fazer isso numa mesma reencarnação, ótimo. Se não conseguirmos arrepender, expiar e reparar numa mesma reencarnação, nós temos oportunidades. Nem todas as faltas acarretam, ainda o artigo 17º, prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e foi descurado, cumprindo os deveres desprezados, as missões não preenchidas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde se tem sido orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se tem sido egoísta, benigno se tem sido perverso, laborioso se tem sido ocioso, útil se tem sido inútil, frugal se tem sido intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados. E desse modo progride o espírito, aproveitando-se do próprio passado. E eis que esse parágrafo do artigo 7º é toda a lição de Emmanuel que nós lemos no início. No artigo 21º, a responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo.
Complexo isso, né? Porque nós temos responsabilidade por erros que nós demos origem, outros, se cometeram erro pelo nosso mau exemplo, nós nos solidarizamos no erro. Nós acusamos esse erro em nossa consciência. Se nós não impedimos o mal quando poderíamos, nós também acusamos. E em tratando do suicídio, assim o suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele o outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. E comentava hoje mais cedo sobre Lord Byron, um dos grandes poetas ingleses do romantismo trágico, que induziu um número grande, centenas de pessoas ao suicídio. E eu penso sempre na frase mais infeliz que Mário Quintana proferiu em toda a sua vida: essa vida é uma droga, os suicidas tinham razão. São frases soltas, no caso de Byron, alguns livros, alguns poemas, no caso de Mário Quintana, apenas um verso, mas que podem ter consequências funestas. O suicida é sempre punido, mas aquele que por maldade impele o outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. No artigo 22º fala da punição. A punição mais imediata, sobretudo entre os que se acham ligados à vida material, em detrimento do progresso espiritual, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma. Ou seja, quanto mais apegado eu sou à matéria, e no instante em que eu registro a minha falta, o tempo que eu levarei nesse processo todo de arrependimento e expiação, me é na minha percepção, uma eternidade. Se eu sou mais apegado à matéria, eu sou mais passível de cometer erros. Eu sou mais passível de me deixar levar pelas tendências, pelas paixões. E o que é muito interessante, quanto mais apegado eu sou, mais tempo me é imposto por mim mesmo o processo de percepção da pena. Então é lento, faz-se sentir pela lentidão do desprendimento da alma, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na consequente perturbação que pode dilatar-se por meses e anos. Muitos desencarnam de uma forma, às vezes natural, às vezes trágica, mas pessoas extremamente sensuais. E Allan Kardec chama as pessoas apegadas à matéria de pessoas sensuais, pessoas que têm interesse muito grande na vida no aqui e no agora, e nós vemos ingenuamente muitos dos que ficaram pedindo intercessão dessas pessoas, agora espíritos, como se já tivessem a iluminação. E imaginem o sofrimento que causam quando esses espíritos, sabendo da sua imperfeição, estando ainda perturbados, ouvem os apelos. Agora, naqueles que, ao contrário, têm pura consciência e na vida material já se acham identificados com a vida espiritual, o trespasse é rápido, sem abalos, quase nula a turbação de um pacífico despertar. No artigo 25º, espíritos há mergulhados em densa treva, outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes por não lhes entreverem um termo. Ou seja, nós registramos isso. Todo o Código Penal da vida futura é a leitura do mal que, quando nós registramos, nós impomos a nós mesmos, e é também a leitura do bem que fazemos quando temos consciência de que fomos responsáveis por tudo o que estamos sofrendo. Então, esse texto de Allan Kardec merece ser estudado várias vezes, porque é um grande roteiro de
despertamento interior, o despertar da nossa consciência. E é um grande roteiro para a nossa vigilância. Ainda no artigo 25º, alguns são privados de ver os entes queridos e todos geralmente passam com intensidade relativa pelos males, pelas dores, pelas privações que a outrem ocasionaram. Esta situação perdura até que o desejo de reparação pelo arrependimento lhes traga calma para entrever a possibilidade de, por eles mesmos, pôr um termo à sua situação. Se existe uma pessoa tão aferroada ao mal e que vai viver esse mal a vida inteira e chega no plano espiritual, continua se identificando com atos malévolos, com o mal, o momento chegará em que ele ficará cansado. Esse momento é inexorável. Não contamos pelas horas do tempo. Quem determina esse momento é a própria consciência. E um momento vai chegar em que esse espírito será tocado de arrependimento. E vai perceber a sua situação dolorosa. E então iniciará um processo de arrependimento, de expiação, que será mais longa quanto mais longo ele se aferrou ao mal, e de reparação. Aí então ele vai estar em paz consigo mesmo. E iniciará novas experiências, já tendo reparado aquele mal que ele identificou. E poderá identificar novos males. E quando está num processo de evolução espiritual, em que já purgou muito, mas ainda passa por processos de expiação, ele pode antever uma vida melhor, ele irá desejar o bem no limite das suas forças, mas todo o mal que advir da ausência desse bem, gerará nele automaticamente, ainda reencarnado certamente, um desejo de reparação. É assim que na solidariedade dos espíritos reencarnados em um globo, nós vemos o que Allan Kardec chamou de desigualdade pelo mérito. Isso é natural. Mas nessa desigualdade pelo mérito, os espíritos nos orientam que num estado de bem-estar moral, os mais fortes, aqueles que já estão, que têm mais mérito, já galgaram alguns degraus, devem dar as mãos aos mais fracos. Essa solidariedade, a irmandade que nos é pedido num plano de regeneração. Ainda estamos longe disso, né? No artigo 27º, o único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demoramos na reparação de uma falta, tanto mais penosas e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Quanto mais adiamos, quanto mais procrastinamos, mais pesada se nos torna a reparação. No artigo 29º, certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. O culpado que ela atinge não fica exonerado, e enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência de seus erros. A misericórdia nos alcança sempre, mas ela nos alcança não passando uma borracha nos nossos erros, mas aliviando a nossa reparação, dando-nos condições de repararmos o erro. Nós não ficamos livres da reparação da falta com a ação da misericórdia. Ao contrário, nós assumimos responsabilidades maiores. Por infinita misericórdia devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Ó Deus, me perdoa, perdoa minhas faltas. E aí eu entendo, Deus me perdoou, a falta acabou. Seria tão bom se fosse assim, né? Artigo 31º.
As penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso das suas faculdades e à expiação de presentes e passadas faltas. Nós expiamos na vida corpórea. É na vida corpórea que o espírito repara o mal de anteriores existências, pondo em prática resoluções tomadas na vida espiritual. Eu sempre recomendo a leitura das trilogias de Ivone Pereira, porque entre uma reencarnação e outra daquele grupo de espíritos, tem sempre uma grande assembleia no mundo espiritual, talvez como essa, onde aqueles envolvidos que irão reencarnar, assumindo novos compromissos expiatórios, encontram-se com os que patrocinam a nova reencarnação, com aqueles com quem irão interagir, com aqueles com quem irão dar suporte, e combina tudo lá em cima, e fala, agora vocês vão lá para baixo. E aí vamos ver a cobra fumar, né? E é tão difícil quando essa cobra fuma que só pisando na cabeça da jararaca. Assim se explicam as misérias e vicissitudes mundanas que à primeira vista parecem não ter razão de ser. Justas são elas, no entanto, como espólio do passado, herança que serve à nossa romagem para a perfectibilidade. Artigo 32º, na correria para alcançar o tempo que me foi estipulado, o caminho da felicidade a todos se abre amplo, como a todas as mesmas condições para atingi-la. A lei gravada em todas as consciências, a todos é ensinada. Essa lei está na nossa consciência. E ela nos é ensinada sempre, né? Deus fez da felicidade o prêmio do trabalho e não do favoritismo, para que cada qual tivesse o seu mérito. Imaginemos a época em que os reis, isso se deu até a Revolução Francesa, os reis se achavam os escolhidos de Deus. Era a emanação de Deus na terra, era a figura do rei. Tanto que nós tivemos na França o rei Sol. Era o rei que iluminava o povo francês. Já desde o Egito Antigo nós já trazemos isso, né? Isso caiu. Não existe nenhum favorito de Deus. Os favoritos de Deus são aqueles que alcançaram o lugar de favoritismo pelo trabalho, ou seja, alcançaram a felicidade pelo trabalho. O bem como o mal são voluntários e facultativos. Livre, o homem não é fatalmente impelido para um nem outro. E no artigo 33º, em que pese a diversidade dos gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses 3 princípios. O sofrimento é inerente à imperfeição. Se eu sofro em decorrência de minhas imperfeições. Então, o sofrimento não é imposto a ninguém por uma escolha randômica. Não existe um programa de computador no plano espiritual que diz, opa, você foi sorteado para esse sofrimento. O sofrimento é inerente à imperfeição. Primeira conclusão desses 33 artigos formulada por Allan Kardec. Segunda conclusão: toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Não existe um código dizendo, opa, você pisou no rabo do gato de propósito, então sua punição é essa. Não. Tudo decorre de nossa imperfeição e de como registramos. Nas nossas imperfeições, nós trazemos o próprio castigo. E esse castigo é inerente a cada um. Nós elaboramos o nosso castigo. Não existem 2 indivíduos iguais na face da terra. Indivíduos espirituais. Porque alguém pode levantar e dizer, eu sou gêmeo univitelino. Mas não são indivíduos iguais em moralidade, em imperfeições ou nas virtudes já conquistadas.
A moléstia, ela surge dos excessos, e como nós falamos anteriormente, nós criamos tantos excessos, como diz Allan Kardec, que modificamos a nossa própria constituição física, e nós conhecemos a tal da neuroplasticidade. Nosso cérebro se adapta. Nós conhecemos fenômenos de adaptação do próprio corpo físico. O nosso corpo, ele se adapta aos nossos excessos, e nós respondemos por isso. Uma moléstia não surge por punição de Deus. Uma moléstia surge em decorrência de nossas... Em primeiro lugar, uma moléstia surge porque estamos num corpo físico que adoece. Outro dia, uma senhora muito triste e quase no desespero disse: meu pai está com câncer. E eu perguntei: qual a idade do seu pai? Porque ela já era uma senhora mais velha que eu já sou um pré-idoso, ela já era um pouquinho mais velha que eu. Ela disse: meu pai tem 86 anos. Eu falei: puxa vida, mas câncer é doença de velho. A gente se assusta quando o câncer vem em uma pessoa mais jovem. Mas naturalmente o envelhecer leva ao surgir do câncer. Então ele não fez nada em vida passada? Deve ter feito alguma coisa, mas por que pensar em punição? Porém, os excessos que cometemos também nos levam a moléstias. E aí nós poderíamos pensar: mas Deus quis isso para mim? Deus só quer o nosso bem, a nossa felicidade. Eu acabei por provocar isso. E da ociosidade nasce o tédio, e não existe nada pior do que o tédio existencial. Que o digam algumas pessoas com depressão mais grave. Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Todos nós nascemos com a ideia da perfectibilidade. Nós reencarnamos na Terra, nesse estágio em que estamos, não mais num planeta primitivo, não é mais as nossas primeiras experiências em um planeta. Aqui na Terra já estamos experimentando vários corpos há muito tempo. Então nós renascemos sabendo das imperfeições que nos levaram a erros. E nós renascemos com um mapa de reparações, um mapa de expiações. Cabe-nos cumprir ou não cumprir. Se não conseguimos cumprir porque somos imperfeitos, e essa imperfeição ainda nos constitui um traço muito forte, nós procrastinamos, arrependemos de novo, e sabemos que uma outra oportunidade vai ser um pouco mais difícil, mas sejamos tenazes, insistentes, até que consigamos finalmente romper esse traço, esse ponto escuro. Outros surgirão. Jorge André chama esses pontos escuros de... ele chama de núcleos de potenciação da alma. É tão complicado que eu quase esqueci aqui. A gente não precisa chamar isso de núcleos de potenciação da alma, mas nossos pontos de imperfeição. Mas todos nós renascemos com o compromisso de superarmos isso. É o que nos diz Allan Kardec em O Código Penal da Vida Futura. Aqui não vai dar tempo, porque eu já estourei o tempo que me foi dado. O regime de sanções está no livro Ação e Reação. Druso traz esse termo, e também o conceito de dor-evolução, dor-auxílio, que nós podemos estudar no livro Ação e Reação. Que o nosso Mestre Jesus, então, nos ilumine, nos oriente, e seja a nossa guarda, né? Aquele que está do nosso lado dizendo: vai fundo, você consegue. Não se deixe arrastar pelos maus pendores. Identifique primeiro os maus pendores, depois resista voluntariamente. Aí há virtude. Quando há virtude, há o primeiro caminho para superarmos as nossas imperfeições. Que Jesus, então, esteja conosco.